Hoje Caruaru estará recebendo o professor mestre José Everaldo, que vai falar um pouquinho sobre os museus, sobre a perspectiva do olhar da pedagogia. Também estaremos aqui ouvindo algumas palavras da Amélia Campelo, gestora do Museu do Barro pela Fundarp, e por fim, também algumas palavras do José Nascimento, doutor em museologia, que atuou como presidente do IBRAM durante os anos de 2009 a 2013. Olá, você que nos acompanha. Sou o professor Everaldo, sou pedagogo de formação, especialista em mestre em educação e começo dizendo isso para situar o meu lugar de fala. Nós olhamos para o museu como um espaço de potencial pedagógico, porque a partir dos seus acervos, da história resguardada, da memória de um povo, contada a partir das obras, das peças que compõem o museu, é possível desenvolver processos de ensino e de aprendizagem. Nesta 19ª Semana Nacional dos Museus, que é vivenciada no período de 17 a 23 de maio, refletimos a partir de um tema central, que é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. O processo da pandemia colocou todos os equipamentos culturais em um processo de confinamento também. Não somos nós apenas que estamos isolados, mas todos os equipamentos culturais, e aí nós incluímos os museus, os teatros, os cinemas, as casas de show, estão também com suas atividades paradas. E o tema proposto para esse ano de 2021, durante a 19ª Semana dos Museus, ele nos convida a olhar para esses espaços que, como eu disse, são considerados no contexto da educação como processos, como espaços, como equipamentos de potencial pedagógico, porque neles nós também construímos conhecimentos, nós olharmos para esse espaço dentro das possibilidades de reinvenção neste momento em que a saúde pública exige que nós fiquemos isolados e que, portanto, não circulemos por determinados espaços. O que nos coloca diante de um desafio enorme, né? Sobretudo quando nós pensamos que os museus eles podem ser, de fato, espaços de produção de conhecimentos, e aí a gente entende que as escolas poderiam estar usufruindo de toda a riqueza desses espaços formativos que são os nossos museus. Aproveito para agradecer ao professor George, atual coordenador dos museus aqui de Caruaru, pelo convite feito para nós dialogarmos um pouquinho acerca das potencialidades pedagógicas dos museus. A definição de museu adotada no Estatuto dos Museus, aqui no Brasil, ele está alinhado, ele está comungando das definições mais atuais acerca do que é esse espaço formativo. No artigo 1º, a lei diz o seguinte: consideram-se museus, para os efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Alguns aspectos contidos nesta definição de museu já nos colocam diante da sua dimensão pedagógica, nos colocam diante da sua dimensão de espaço de produção de conhecimento. Então, neste momento de pandemia, o que é possível fazer usando os recursos da tecnologia para fazer com que os museus se aproximem? O contexto da pandemia ele nos obriga a reimaginar o que pode ser feito a partir de toda essa riqueza que está guardada nesses equipamentos culturais que são os museus. Um dos caminhos é o uso das redes sociais. Os dados apontam um crescimento exponencial no uso das redes sociais aqui no Brasil. E aí a gente tem, por exemplo, capitaneando, digamos assim,
o acesso, o uso das redes sociais, o Instagram, que hoje é a rede social mais usada do mundo e aqui no Brasil conta com milhões de pessoas e de instituições usando esse espaço. O que há de interessante no uso do Instagram especificamente, que foi a rede social que mais cresceu no país durante o período de pandemia, segundo dados divulgados nas pesquisas mais recentes, é o fato dele trabalhar com a imagem, seja a imagem estática por meio das fotografias, seja a imagem em movimento por meio dos vídeos disponíveis aí nos recursos da própria rede social. Na sequência, a segunda rede social que mais cresceu seu uso no Brasil foi o Twitter. E, em terceiro lugar, o Facebook. Então, nós estamos falando aí de uma dinâmica nova dada a partir da deflagração do isolamento social como medida de proteção ao contágio e à disseminação do novo coronavírus causador da Covid-19, é que as redes sociais despontaram como espaço de troca de conhecimentos, do cotidiano, da vivência das pessoas a partir da emergência do paradigma virtual imposto pelo isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Então, um dos caminhos para a gente reimaginar, para a gente reinventar o espaço do museu é usar as redes sociais para fazer o acervo do museu chegar até as pessoas. Neste momento em que as pessoas não podem ir até o equipamento vai até as pessoas por meio dos recursos digitais e tecnológicos. Nós temos, por exemplo, vários museus do mundo que já tinham visitas virtuais que eram disponibilizadas por meio de recursos tecnológicos, e isso tem chegado cada vez mais perto e é uma outra perspectiva de uso, né, do acervo neste momento que nós estamos vivendo. Pensando, então, no potencial pedagógico, o que é que a gente pode desenvolver, mesmo nesse momento de pandemia, para a gente reinventar, para a gente reviver, recuperar, reimaginar o espaço dos museus. Nós podemos desenvolver programas educativos. Caruaru tem uma das maiores redes educacionais aqui, porque hoje Caruaru já é uma das maiores cidades do interior do estado de Pernambuco. Então, é possível pensar, e aí a gente dialogaria com outras secretarias, para pensar programas educativos que fizessem o museu chegar até as nossas escolas. O objetivo de um programa educativo no museu é contribuir para elevar o nível de educação e de conhecimento da crianças, jovens e adultos. E pensando no tamanho da rede educacional de Caruaru, a gente está diante de uma possibilidade enorme de ampliação de conhecimento, de elevação da cultura do nosso povo a partir das nossas escolas. Então, é possível pensar, por exemplo, um programa a partir da Secretaria de Educação que fizesse o acervo dos nossos museus chegar às nossas escolas por meio de atividades digitais, de atividades tecnológicas. Ainda nessa perspectiva de uso pedagógico do museu, nós podemos pensar em exposições voltadas para crianças, a partir do acervo que a gente tem, sobretudo neste mês que nós celebramos o aniversário de Caruaru, inclusive ontem, pensar em ações que façam esse acervo que está disponível nos nossos museus, nos vários museus que nós temos aqui na cidade, e organizar exposições temáticas virtuais, digitais, que poderiam ser feitas através de vídeos, através de fotografias, e fazer esse material também chegar nas nossas escolas. Da mesma forma que a gente organiza e pensa em ações ou exposições voltadas para crianças, nós pensamos na possibilidade do desenvolvimento de atividades voltadas ao público adulto. E aí, pensando no público adulto, a gente pode desenvolver inúmeras ações que são educativas, que são pedagógicas e que podem
chegar na população, mesmo nesse momento de isolamento. Né? Exibição de filmes. Os canais no YouTube cresceram exponencialmente também durante esse período de pandemia. E também a realização de conferências e palestras com convidados que possam colaborar sobre a riqueza dos nossos museus. Então, como a gente pode ver, mesmo diante de um momento de pandemia, existem muitas possibilidades reais, concretas, de custo baixo, que podem fazer o acervo dos nossos museus continuar colaborando com a formação intelectual, com a formação cultural do nosso povo. Espero que logo, logo, nós superemos esse momento para que, vacinados e vacinadas, a população possa voltar a ter acesso a esses espaços, a esses equipamentos de tanta riqueza, de tamanho resgate e guarda da memória do nosso povo. E espero um dia estar discutindo, estar conversando coletivamente de forma presencial sobre essas potencialidades pedagógicas dos nossos museus. Um abraço grande a você, que a paz nos habite e que nós vençamos este momento. Estamos comemorando a 19ª Semana Nacional de Museus. O tema esse ano proposto pelo ICO é Museus, recuperar e reimaginar. Museus, espaço aonde se educa, se preserva, se guarda a memória. Mas também museus, aonde precisamos derrubar seus muros, olhar em seu entorno, olhar sua comunidade, olhar o que tem em volta, abrir espaço para o novo, pensar esse novo. Então esse tema é um tema onde nós podemos, profissionais de museus, abrir um leque de discussões sobre o que queremos nos nossos museus. Não um museu engessado, mas sim um museu aberto, aberto ao diálogo, aberto às comunidades, às pessoas, a todas as classes sociais, porque esse é o nosso papel, de preservar a história, preservar a memória e seu espaço de resistência. Quero aqui deixar o meu abraço a todos os profissionais de museu nessa Semana de Museus e dizer da importância desse espaço. Museu, lugar aonde se pensa, aonde se aprende. Ninguém entra em um museu e sai do mesmo jeito que entrou, porque lá dentro tem sim muito que se aprender, seja o menor museu, seja o maior. Ele sempre tem uma mensagem para deixar. E é isso que faz com que esse espaço seja tão grande e tão importante. Quero deixar aqui meu abraço mais uma vez a todos vocês. E obrigado pelo convite. E mais uma Semana Nacional de Museus. O Museu do Barro está com exposição online sobre a mulher, do artista Edilson Oliveira, aonde o papel da mulher se iguala ao papel dos museus, aonde elas também cuidam, zelam pelo seu bem maior, que é sua família. E nós, profissionais de museus, mulheres, homens também, grandes profissionais, fazemos isso todos os dias. Eu queria falar com vocês nessa Semana de Museus, nossos companheiros dos museus aí em Pernambuco, agradecer o convite, dizer que é muito importante que a gente, nesse momento de pandemia, que os museus estão sofrendo com isso, a gente se prepare para a reabertura dos museus, sabendo que os museus serão os lugares de interlocução da sociedade, pela democracia e pela memória de todos os grupos sociais que os museus estão em torno. Que a gente prepare os museus para esse momento tão difícil que o país está vivendo e as comunidades. É importantíssimo que os museus trabalhem para o desenvolvimento dos grupos sociais, das cidades, que a gente possa trabalhar por isso e inserindo as comunidades cada vez mais junto aos museus. Muito obrigado.